Boa noite. Vamos então iniciar as nossas reflexões do livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. E hoje nós iremos abordar Passes à Distância e Radiação, que é o título do capítulo 7, penúltimo capítulo dessa obra da série Espiritizar, que nós estamos estudando. Mas vamos para a nossa reflexão de introdução ao estudo dessa noite. Então, Serviço de Passes à Distância é o título do nosso estudo, irradiação. Trouxemos aqui do livro o Evangelho comentado por Emmanuel, passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é o de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma. Muito importante o conteúdo dessa mensagem que separamos aqui de Emmanuel para nossas reflexões. Então, Emmanuel começa chamando-nos a atenção de que, olha, a tarefa maior, a grande tarefa do mundo espiritual não é trazer conhecimentos, revelações sensacionais, extraordinárias, extemporâneas. Não é esse o grande objetivo. Mas é o de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma. Ou seja, à medida que nós vamos nos aprofundando na revelação espírita, né, do Consolador prometido por Jesus, nós vamos nos habilitando a perceber no dia a dia, nas nossas relações cotidianas, os sinais das intervenções da espiritualidade maior, a realização dos propósitos das leis de Deus na vida do homem. Isso vai se dando de uma forma natural. Por isso, Emmanuel aqui usa esses dois adjetivos bem colocados. Não é o de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos. Não é esse o objetivo. O objetivo é habilitar o homem a se perceber mais espiritualizado, mais identificador dos sinais da vida espiritual na vida terrena, na vida de espíritos encarnados, na qual todos nós nos encontramos. E na medida que isso vai sendo trabalhado em nosso ser, a realidade da vida espiritual se patenteia de forma lógica, racional e verdadeira. Vamos então para o nosso estudo. Passes à distância, irradiação, é o assunto do livro Fluidoterapia Espírita que começaremos a abordar hoje. Pode o passe ser dispensado à distância? É a pergunta colocada por Hilário ao espírito Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. E Aulus, benfeitor espiritual, orientador do livro,
que está trabalhando com André Luiz, com Hilário, junto a uma instituição espírita entre nós, responde dizendo: sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização. Então, aqui Aulus deixa bem claro: evidente, o passe pode ser dispensado, aplicado à distância. Mas ele nos leva a refletir sobre uma condição: desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. E quando isso acontece, diversos companheiros espirituais, espíritos benfeitores, se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo, possibilitando a realização. O passe à distância funciona como uma prece que realizamos por uma pessoa que está fora do centro espírita, que estará recebendo as vibrações de nossas orações, segundo o livro Orientação ao Centro Espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A atividade de irradiação é a mesma da ação do passe à distância. Então, no livro Orientação ao Centro Espírita, a Federação Espírita Brasileira coloca de forma didática como se dá a atividade de irradiação, também chamada de vibração, na casa espírita, como ela atua. E aqui é lembrado a analogia em relação à ação do passe à distância, em que nós vamos aí procurar nos aprofundar um pouco a partir do estudo de hoje. Dinâmica da reunião de radiação ou de vibração. É uma reunião privativa, em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspiradas na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor dos encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa no capítulo 28 diversos modelos e esclarecimentos sobre a oração, sobre a prece, em benefício de espíritos desencarnados em diversas situações, em benefícios de espíritos encarnados também em diversas situações. E propõe no prefácio uma breve explicação sobre os motivos que levam à realização daquele tipo específico de prece. E isso é colocado para nós de uma forma didática e no trabalho de irradiação ou de vibração, essa vontade dirigida em ajudar os espíritos, nossos irmãos, em necessidade, é trabalhada em conjunto por uma equipe, né? 2 ou mais pessoas que se reúnem na instituição espírita para o trabalho de radiação, de vibração. Dirigido o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro,
transmitindo de um para outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, meus amigos, de fato, há, pelos fios das vibrações encadeadas através do pensamento, essa ligação entre os espíritos, pouco importando se eles estão encarnados ou desencarnados. Mas essa ação, ela é real. Ela é tratada, esclarecida no capítulo 17 também do livro Nos Domínios da Mediunidade, que trata a respeito do passe. E nós somos chamados à possibilidade de trabalhar nessas reuniões com, de fato, com convicção dos efeitos e da atividade benemérita em prol de nossos irmãos mais necessitados. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância. Então, aqui vai sendo trabalhado conosco, em termos de detalhes, o estabelecimento de convicções dentro dessa atividade que venhamos desempenhar. A energia da corrente, na qual o nosso pensamento está vibrando, ela atua. Qualquer que seja o lugar em que nos encontremos. E é por essas vibrações que nós recebemos também intuições, orientações, inspirações dos espíritos benfeitores. Quando nos reunimos com o objetivo de proporcionar alívio ao nosso semelhante, vamos somar as nossas energias mentais e, com isso, produzir uma energia maior, que os benfeitores espirituais manipularão para melhor atender aqueles que estão necessitados. Então, que maravilha, né? Aqui nós vamos tomando conhecimento de como de fato ocorre esse trabalho de parceria entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, na ação do bem, pelo fato de que as energias que o nosso pensamento irradia no momento da prece, elas têm um potencial vibratório, fluídico, energético, que é utilizado pelos benfeitores espirituais em trabalhos e ações em prol dos espíritos mais necessitados. É um trabalho que nós precisamos realizar com a justa convicção dessa parceria deixada bem claro para nós nas obras de André Luiz e que em parte são sintetizadas por esse livro Fluidoterapia Espírita, do Projeto Espiritizar. Lembramos que esta obra nós temos à venda na livraria da Fraternidade Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, inclusive com descontos promocionais. É um livro muito importante para todo aquele que se interessa pela prática da atividade espírita, tanto do passe
quanto da irradiação, como inclusive é o último capítulo que mais adiante iremos abordar, o da água fluidificada. Então, prossigamos. Aulus diz: não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Então, Aulus aqui vai chamando a consciência do Hilário, de André, que também estavam lá, sobre esse potencial, esse gerador de forças eletromagnéticas que todos nós temos dentro do nosso ser. E Aulus ainda vai mais longe quando ele diz: com uma oscilação por segundo registrada pelo coração. Ele faz aqui uma alusão, né, à média de batidas do coração, que oscila aí entre, normalmente, 55, 60 batidas por segundo, por minuto, uma batida por segundo. E cada vez em que isso ocorre, há uma oscilação de força eletromagnética. Por isso a doutrina espírita e o apóstolo Paulo também já chamava muito a nossa atenção em suas cartas sobre o cuidado com o pensamento, com as vibrações que emitimos, porque elas têm um impulso eletromagnético. E dependendo da qualidade dessa nossa vibração, ocasionará efeitos bonaciosos ou efeitos maléficos, né? Se estivermos vibrando de forma contrária aos propósitos das leis divinas. Mas aqui nós estamos aprendendo a sermos instrumentos do bem, a trabalharmos em parceria com os benfeitores espirituais. E é evidente que, na medida em que nós tomamos mais consciência desse potencial energético que jaz cada um de nós passaremos a utilizar com mais cautela, responsabilidade, esse campo vibracional que tem uma aplicação maravilhosa, que é através do passe, que é no trabalho de irradiação de preces propriamente, pelos efeitos reais registrados para todos nós nas obras do Espírito André Luiz. Dentre outros, né? Porque isso também é mostrado nos livros de Manuel Filomeno de Miranda e outras obras espíritas reverendadas, como as de Ivone do Amaral Pereira. Então, prossigamos aqui. Possuímos em nossos companheiros almas regularmente evoluídas em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Aqui tem muita informação para nós refletirmos pela importância delas para o trabalho de parceria que estamos aqui abordando. Então, almas regularmente evoluídas, espíritos em mediana caminhada evolutiva, pessoas, Aulus aqui se dirige a qualquer um de nós, que já sintoniza com os propósitos do bem, que já consegue superar no dia a dia
espaços direcionados para a oração, para a caridade espiritual ou material, para o desejo e o esforço de melhoramento, de autoburilamento, almas regularmente evoluídas em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, porque é claro que toda atividade espírita, quer a do passe, quer a da irradiação, ela não é feita com nenhum propósito de retribuição material. Sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos, aonde nós separamos aquele espaço de tempo que poderíamos estar dedicando a diversões, a cuidados pessoais, a interesses, né, associados a nós mesmos, mas aí, pelo conhecimento e pela oportunidade da prática do bem que percebemos, nos dirigimos a usar essas horas em benefício do nosso próximo. E aí nos enquadramos aqui em esquecimento de seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, de espiritualização elevada, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns, ou seja, possibilitando a que as vibrações nossas se conjuguem, se unam às vibrações dos espíritos benfeitores, atuando de uma forma mais intensa e de maiores resultados na vivência do bem. Nessa descrição de André Luiz, vemos que uma simples oração, com sincera devoção ao bem, pode proporcionar e nos mostra o quão poderosa é a nossa energia mental canalizada para o bem pela ação da vontade. Que maravilha, né? Esse conhecimento que estamos aqui compartilhando sobre as energias mentais associadas na oração, no trabalho de irradiação ou no trabalho do passe à distância. E que nos mostra quão poderosa é a nossa energia mental canalizada pelo bem, pela ação da vontade. É claro que esse poder, ele tem o contributo dos espíritos benfeitores que se associam a nós na realização desses objetivos do bem. Afinal de contas, como aprendemos na doutrina espírita, os espíritos benfeitores sempre querem nos ajudar, sempre querem nos motivar nas ações do bem, mas precisam do contributo da nossa vontade, de nos dispormos através do livre-arbítrio que temos a nos associarmos a eles nessas ações da caridade, em todos os aspectos. Então estejamos convictos de que nas nossas preces intercessórias, no momento em que elevamos o pensamento a Deus, pedindo benefícios a pessoas que estão recebendo passes, quer nos passes à distância, quer nos passes presenciais que temos estudado. Lembramos aqueles que nos acompanham, os vídeos anteriores que tratam em detalhes do passe presencial se encontram no nosso canal no YouTube. Então, é um trabalho que não temos dúvida nenhuma, espíritos do bem desejam e atuam junto a nós, na medida em que nos permitimos sermos
parceiros nessas ações espirituais em benefício de nossos irmãos mais necessitados. Percebemos o quanto é belo um trabalho realizado desta maneira. Nos grupos de irradiação, podemos fazer o mesmo, quando trazemos a mente voltada para os ideais superiores da fé viva, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Então, quanto é belo o trabalho realizado dessa maneira. E nós podemos participar ativamente nessas ações junto à espiritualidade maior. Para isso, busquemos nutrir a nossa mente de propósitos elevados, de ideais associados à prática da caridade e do amor nos seus mais variados aspectos, como é colocado para nós na revelação espírita. Busquemos no Evangelho de Jesus, ao máximo, oportunidades de nos colocarmos em ação, junto aos espíritos do bem, em verdadeiras atividades de parceria espiritual. Aqui nós concluímos o estudo desta noite. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite. Tudo bem.